A busca final do Tarantino pelo seu 10º e último filme é algo que merece ser comentado, porque criou-se nessa mítica de que o diretor vai fazer apenas 10 filmes, e ele fez até o momento 9, se a gente desconsiderar que existe Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2, tem que juntar os dois para considerar sendo um único filme. E aí, pesquisando, eu descobri que teve vários outros filmes que o diretor meio que foi abandonando no meio do caminho, ideias de projetos, de spin-offs, de outros filmes que ele já havia feito. Eu acho que vale a pena juntar para comentar isso dentro desse vídeo, porque é até engraçado pensar que, sei lá, a gente pega um Scorsese da vida, um Spielberg, um Clint Eastwood, se esses diretores falassem, não, vou fazer apenas 10 filmes e dali pra frente não vou fazer mais nada, como que teria sido a filmografia dele de uma forma geral? O primeiro filme que vale citar é o Double V, o Double Vega, que era a ideia de juntar o Mr. Blonde, né, do Cães de Aluguel, que era o Vic Vega, com o Vincent Vega de Pulp Fiction, que o Tarantino, né, tem isso do universo compartilhado dele e tal, só que ele até tinha uma premissa para essa ideia, mas ele acabou nunca desenvolvendo em sua plenitude. A premissa para o Double V era a história se passar em Amsterdã, com Vincent Vega tomando conta de um clube para o Marcellus Wallace e sendo visitado pelo Vic, que eles teriam ali um final de semana. Só que a ideia não daria certo porque tanto o John Travolta quanto o Michael Madsen não funcionariam para um prequel, porque eles estariam mais velhos do que eles estavam nos seus próprios filmes, que se passam depois do que deveria ser essa história. Até porque na época que o Tarantino queria fazer esse filme, a tecnologia eu acho que não tinha avançado o suficiente para dar para rejuvenescer tão bem os personagens assim. But you know the funniest thing about Europe is? What? It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different. E já que eu citei no começo do vídeo, tem também o maior desejo dos fãs, que é o Kill Bill Volume 3, que o próprio Tarantino foi alimentando ao longo dos anos. When you grow up, if you still feel raw about it, I'll be waiting. Em 2004, para Entertainment Weekly, ele disse que a ideia era que o Kill Bill fosse a sua trilogia dos dólares. Só que para fazer o volume 3, ele tinha que esperar 15 anos, porque sua ideia era pegar a filha da Vermita Green, a Nikki, e fazer ela crescer sendo treinada por uma personagem chamada Sofia Fatale, com o dinheiro do Bill para ir numa jornada de vingança contra a noiva. And one of the things that's really cool is I think 15 years from now, I want to go back to this character, all right? And what I want to do is tell the story of Vivica Fox's daughter, Nikki, all right? She spent the last 15 years getting ready to go and kill the bride, all right? And then I'm going to follow her journey as she tries to go and track Uma down and kill her. And it's very interesting because it's like, you know, Nikki, the little girl, she deserves her revenge just as much as Uma deserved hers. And that will be the only way that the whole revenge cycle that started in this movie can ever end. And then it becomes a trilogy. Yes, exactly. A Vivica Fox já disse em entrevista que gostaria que a Zendaya interpretasse a Nikki, a sua filha, numa versão mais velha. Em outra entrevista, no caso para o Joe Rogan, o Tarantino disse que seria incrível escalar a Maya Hawke para fazer a filha da noiva crescida, sendo que a Maya Hawke é filha da Uma Thurman. Revisiting the characters 20 years later, just imagining the bride and her daughter, Bibi, having 20 years of peace. And, like, then that peace is shattered. The bride and her daughter, bride and Bibi are on the run. And, you know, just the idea of being able to cast Uma and cast her daughter Maya in the thing would be fucking exciting. Só que a grande questão é que já se passou bem mais de 15 anos do Kill Bill, e em 2023 o diretor chegou a dar uma entrevista falando que não se via fazendo o Kill Bill Volume 3 porque o último filme dele ia ser sobre um crítico. Só que em 2024 ele também abandonou esse projeto, que especula-se que pode ter virado uma outra coisa, eu comento um pouco mais pra frente nesse vídeo, só que, de novo, outro projeto que foi embora, e aí o Kill Bill Volume 3 talvez também nunca venha acontecer. In the case of Toy Story, the third one is just magnificent. It's one of the best movies I've ever seen. 3 years later or something, they did a fourth. You literally ended the story as perfect as you could. So this is why there's no Kill Bill 3. Yeah. Yes. Right? Yeah. Because you feel No, like... I did. I killed Bill. Right. Mas acho que a melhor resposta sobre o volume 3 veio da própria Maya Hawke. What do I think He it has would said take? that casting you opposite your mom would be exciting if there ever were a volume I 3. think that he really loves talking about the idea of making a volume 3. And so really actually what I think it would take is everyone
not talking about it for long enough that he gets annoyed that no one's asking him for it anymore. Um outro sucesso do Tarantino, Bastardos Inglórios, quase ganhou uma continuação / spin-off, que veio de uma parte do roteiro do Bastardos que acabou nunca sendo filmada, onde o personagem do Brad Pitt ia cruzar com o caminho de um pelotão de soldados negros partindo em busca de vingança. Killer Clowns seria esse filme focado nesse grupo, nesse pelotão de soldados negros, e pelas minhas pesquisas é dito duas coisas. Uma que seria sobre eles buscando vingança contra oficiais brancos que os ferraram, e a outra seria que eles iam acabar surtando pelo fato de terem sido ferrados, matando um monte de oficiais brancos e fugindo, e aí eles passariam a ser perseguidos. Só que, de novo, outra ideia que nunca foi pra frente. Pós Django Livre de 2013, o Tarantino chegou a mencionar uma continuação chamada Django in the White Hell, que acabou se tornando Os Oito Odiados, sem o Django. Porém, entre 2014 e 2015, o Tarantino coescreveu Django e Zorro, que foi uma continuação em forma de HQ que continuava a história após os eventos do filme, com Django ainda sendo um caçador de recompensas e tendo sua cabeça a prêmio depois dos acontecimentos em Candyland. Ele acaba cruzando com o caminho do Don Diego de la Vega, o Zorro, e os dois se juntam numa missão de libertar indígenas escravizados. E a ideia era que esse Django e Zorro virasse um filme que teria o envolvimento do Gerard Carmichael, que é um comediante, e traria o Antônio Bandeiras de volta para ser o Zorro. Só que, de novo, o projeto não foi pra frente e, se não me engano, em 2022, o Gerard Carmichael chegou a dar uma entrevista para JQ que falou que basicamente era um filme impossível de ser feito. Fora isso, ao longo dos anos, o Tarantino sempre flertou em dirigir filmes baseados em propriedades intelectuais de outros, como, por exemplo, um filme do Luke Cage, isso na década de 1990, um filme do Luke Cage com o Lawrence Fishburne, um filme do Rambo com o Kurt Russell como xerife e o Adam Driver como o John Rambo, um filme do Cassino Royale que se passaria na década de 1960 trazendo o Pierce Brosnan de volta. E talvez o caso mais conhecido, que é a do Star Trek 4, que esse filme está amarrado há muito tempo, né, que ia ter um roteiro para maior de 18 anos de idade, só que acabou não indo para frente porque o Tarantino ficou com medo de que sua carreira ficasse marcada, sendo seu último filme um filme de franquia. It's a done deal. You're directing the next Star Trek movie. What's it going to be about? What is your vision for Star Trek? Well, it's never going to happen. Isso porque eu ainda citei apenas 4, porque tem trocentos outros. E a desistência mais recente do Tarantino foi The Movie Critic, o crítico de cinema, que ia ser o seu 10º e último filme, já anunciado há muito tempo em pré-produção, que ia ter o Brad Pitt quanto protagonista se passando numa Califórnia de 1977 sobre esse crítico de cinema de filmes pornográficos. E, de novo, é um movimento que surpreende pelo fato dele ter sido anunciado há muito tempo, estava em pré-produção, ao mesmo tempo que não, porque o Tarantino, ao longo desse vídeo, você viu que ele vai desistindo de vários projetos. Eu acho que acabou sendo colocada uma pressão nele, por ele mesmo, de que ele precisa ter o 10º e último filme. É uma jogada de marketing, claro, mas ao mesmo tempo eu sinto que talvez as pessoas vão esperando um grandiosíssimo filme final do Tarantino. E o fandom do Tarantino diz que ele vai melhorando a cada filme e que Era Uma Vez em Hollywood é o seu melhor até então. Eu não concordo muito com isso, eu não gosto de Era Uma Vez em Hollywood. Ah, porque tem que gostar de cinema, não sei o quê. Eu sinto que tem outras obras que tratam sobre cinema de uma forma que eu particularmente gosto mais. Pra mim, o melhor filme do Tarantino que eu vi recentemente é o Kill Bill Volume 1, eu achei esse filme incrível. O próprio Bastardos, eu adoro Bastardos, faz muito tempo que eu não revejo, preciso rever. Eu não gosto do Oito Odiados, Era Uma Vez em Hollywood, não muito também. Então eu tô hoje em dia nesse ponto com o Tarantino de quando ele lançar eu vejo, mas eu já passei dessa minha fase cinéfila de achar tudo que o Tarantino faz a coisa mais incrível do mundo. E aí abriu-se um novo caminho recentemente, que eu acho que vai ser algo que vai acabar acontecendo quando o Tarantino fizer os 10 filmes, que vou escrever uma coisa aqui, vou trabalhar numa série ali, algo por esse caminho, até porque o próprio Os Oito Odiados, se eu não me engano, Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que não, mas Os Oito Odiados acabou se transformando numa série, numa minissérie que foi lançada na Netflix nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, que é bem maior, tem muito mais material, que é o fato de outros diretores pegarem projetos do Tarantino. Porque Era Uma Vez em Hollywood vai ganhar meio que um derivado dirigido pelo David Fincher. Isso saiu numa matéria recentemente que o Tarantino até estava com essa ideia, que ele não ia levar pra frente, e o Brad Pitt perguntou pra ele, que ia ser o protagonista dessa ideia,
se ele toparia um outro diretor dirigir o projeto, e o Tarantino falou, depende de quem. E aí ele veio com o Fincher, tanto que o Fincher e o Brad Pitt são parceiros, são colaboradores de longuíssima data, e o Tarantino acabou apoiando a ideia, e esse filme, esse derivado, vai sair na Netflix. You know, I own my characters, so I can kind of do whatever I want with them, all right? And also that, it's You like... create them, you own them. I own them, yeah. E curiosamente, o próprio David Fincher é um outro diretor que tem trocentos projetos que ele pensa, ele está envolvido, ele acaba desistindo no meio do caminho. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre os projetos abandonados do Fincher, deixa nos comentários para eu saber. E deixa também qual desses filmes do Tarantino você mais queria ver ganhando a luz do dia e se você espera que em algum momento vai sair o 10º e último filme do Tarantino. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, assina o canal e a gente se vê na próxima.